Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube. Está no ar mais uma edição do Play Fan F1. Hoje comigo, Rafaela Teles, e de forma especial, hoje iremos acompanhar alguns trechos e destaques da entrevista que o secretário de Governo da Prefeitura de Aracaju, Itamar Bezerra, concedeu hoje pela manhã ao Jornal da Fã, na rádio Fã FM. Entre os assuntos, ele trouxe diversos destaques, especialmente também sobre a vida pessoal dele e a relação com a prefeita Emília Correia no dia a dia, no cotidiano. Vamos acompanhar aqui agora o que o Itamar falou sobre esse assunto. Itamar Bezerra, secretário municipal de governo da Prefeitura Municipal de Aracaju, é o meu entrevistado a partir de agora. Exclusiva Jornal da Fã. Entrevista. Uma satisfação tê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a toda a sua equipe. Bom dia a todos os ouvintes da Fã. Estou acompanhado aqui da minha turma, os meus pupilos, né? O Eduardo, o André, Maia, ali a Hilda, a nossa chefe de gabinete, e também ali a Leila. E acompanhado aqui de Diego Rios, representando a SECOM, Secretaria de Comunicação. Quase produtor, tá trabalhando aqui duplamente hoje ele, viu? E quero iniciar deixando um cheiro, um beijo para uma pessoa muito especial, meu amor. Muito bem. Bom dia, prefeita Emília Correia, que deve estar acompanhando a entrevista. Então, Está assim. como é que tem sido esse desafio, né, de ter, ao longo do tempo em que vocês estão juntos e que Emília é vereadora, atuando mais nos bastidores, no processo de apoio e agora vindo para a cena, digamos assim, do processo político numa secretaria estratégica que é a Secretaria de Governo. Como é que tem sido essa experiência? Rica demais, né? Porque acompanhei, mesmo antes das eleições de Emília, eu já acompanhava à distância a política sergipana. E pude acompanhar, então, já estando com Emília, a defensora, a vereadora nas sessões da Câmara e dentro de casa, principalmente, que é um olhar que ninguém tem. E eu tenho dito isso sempre que tenho oportunidade, né? Eu conheço a Emília não como vereadora e agora como prefeita. Eu conheço a Emília desde a juventude dela, antes mesmo de a gente se casar, porque eu fui pastor da família dela, fui pastor da avó da Emília, fui pastor da mãe da Emília, Dona Orlete, e fui pastor também da própria Emília, dos filhos dela. Então eu tenho um conhecimento longo da vida dela. Então, acompanhando Emília como defensora e como vereadora, a minha alegria é de ver que Emília não mudou, é a mesma pessoa, carrega o mesmo traço das suas origens, dos seus valores. Então, esse olhar é um olhar diferenciado, né, dentro de casa. Agora, a minha experiência, estando dos dois lados, né, antes e agora, é rica porque eu sei que posso contribuir com valores e elementos que me formaram também. Talvez algumas pessoas não conheçam o Itamar Bezerra antes de ser o secretário de governo, não é? A minha formação me preparou para esse momento. Olhando para trás, eu vejo como Deus foi magnânimo e rico em misericórdia, me preparando para o que eu estou vivendo hoje. Você é natural de que cidade, Itamar? Eu sou natural de Pedrinhas. Pedrinhas. Com muita honra, muito orgulho. E sua trajetória, antes de chegar, obviamente, a esta função de hoje, né? Você teve uma trajetória como pastor de que denominação? Pastor presbiteriano. Presbiteriano. A minha vida inteira, por mais de 38 anos. Como é que se dá essa vocação e essa descoberta para essa missão, digamos assim? Veja só, que oportunidade. Aliás, vai ser a minha grande oportunidade de falar algumas coisas que eu preciso dizer.
Eu não sei quantos sabem como é que um pastor presbiteriano é formado. Primeiro que, na juventude, quando o jovem demonstra inclinação para a vocação, se sente chamado para o ministério, ele passa cerca de 2 anos na própria igreja, sendo acompanhado por seus líderes, sendo treinado para liderar. Então ele lidera grupo de jovens, coro musical, acampamentos, e ele é observado na sua caminhada cristã durante cerca de 2 anos. Ao final desse período, ele é sabatinado pelo conselho daquela igreja, e se ele é aprovado, ele é encaminhado para o órgão superior à igreja, que é o chamado presbitério, que faz aí sim uma sabatina mais específica sobre as pretensões, sobre o relatório que é trazido da igreja a respeito daquele jovem, sobre como ele trata os pais e os irmãos, qual é o desempenho na escola, como é que ele lida com finanças, como é que ele lida com os nãos, como é que ele lida com... Enfim, uma sabatina completo, bem geral, e sobre o conhecimento bíblico, teológico, que ele já tem naquele início, depois de 2 anos sendo acompanhado como jovem. Se ele é aprovado no conselho da igreja, ele é encaminhado ao presbitério, que faz uma sabatina ainda maior e o encaminha ao seminário, para fazer o vestibular para o curso de teologia. E é um senhor vestibular bem difícil. Se ele passa nesse vestibular, que nem todos passam, então ele faz o curso de teologia entre 4 e 5 anos. E aí ele estuda todas as teologias, filosofia, psicologia, economia, tudo que é relativo ao direito, porque a igreja presbiteriana é regida por uma constituição baseada na Constituição Federal. E também um código de disciplina que é montado em cima do Código Penal brasileiro. Temos que estudar as leis e, enfim, estudamos de tudo, incluindo línguas como inglês ou espanhol, e as línguas originais como grego e hebraico. Enfim, são 16 a 20 matérias por semestre, e o detalhe, a média para passar é 8. 7,9 é vermelho para nosso seminário. Se faz em quanto tempo isso? 5 anos. 5 anos. E terminado esse período, se aprovado, porque temos que entregar um TCC, que é uma tese de bacharelado, e uma exegese de um texto original da Escritura, voltamos ao presbitério, e então é montada uma mesa de teólogos para examinar esse teólogo formado, né? E então em torno de um dia, manhã, tarde, às vezes entra pela noite, uma sabatina muito longa. E se ele é aprovado, nem todos são. Se tem alguma matéria que fica pendente, tem que voltar para fazer. Mas se é aprovado, ele não é ordenado ainda pastor presbiteriano. Ele é licenciado por 1 ano, acompanhado por um tutor para pregar em uma igreja, para liderar, reunir conselho, para ver se ele de fato demonstra todo aquele conhecimento e os itens básicos de uma vocação. Sendo aprovado em tudo isso, então ele é ordenado ministro presbiteriano. Então leva num prazo de 7 a 8 anos para se formar um pastor presbiteriano. Na mentalidade dos nossos doutores e formadores, eles preparam alguém não apenas para ser pastor de uma igreja local, digamos assim, mas para, se necessário, presidir a república, digamos assim. E como é que se deu essa sua vocação? Em que idade você descobriu isso? Eu tinha 5 anos de idade. 5 anos? Eu nasci no Evangelho. A casa dos meus pais... Você vem de família tradicional? Tradicional, cristã, evangélica. A minha casa ficava 3 casas abaixo da igreja. Eu nasci na igreja, praticamente. E eu cresci ouvindo as mensagens do Evangelho. Os pastores iam à minha congregação pregar e eu ficava olhando aquilo. Meu coração inflamava, queimava, e eu não sabia dizer ainda. Mas na minha alma alguma coisa dizia: é isso que você vai ser.
Eu tinha 5 anos. Você começou muito cedo nesse estudo de preparação? Então, como comecei muito cedo, entendendo o que era isso que eu queria, um detalhe, viu, pessoal? Eu pegava a chave da igreja que ficava lá em casa. Eu tinha 5, 6 anos. Eu ia sozinho, abria o templo, colocava uma cadeira atrás do púlpito, porque era muito baixinho ainda. Para ficar na altura. Subia, pegava aqueles inários que ficavam no templo, ou uma Bíblia, e eu pregava para ninguém, né? Eu achava bonito o reverber fazendo no templo. A projeção já. E eu queria ser aquilo. Eu cresci para ser isso. E então os líderes do presbitério, das outras igrejas, já viam em mim essa vocação. Então eu acompanhava os evangelistas, pregando o evangelho. Eu tocava violão, porque eu sempre fui ligado à música. E só esperei completar os 18 anos para ir ao seminário. Essa foi a minha preparação teológica desde cedo, desde pequeno. Li a Bíblia inteira, eu tinha 10 anos de idade. E daí não parei mais, essa é a minha história evangélica. Você começou, a sua primeira igreja, digamos assim, em que você foi pastor, foi em que cidade? Foi em Lagarto. Lagarto. A cidade da minha... Por isso a sua vinculação, então, histórica com a família de Emília. Exatamente. Eu conheci os pais dela e ela nesse período em que eu fui pastor em Lagarto. Começando meu pastor. Fiquei 2 anos e pouquinho lá, nos anos 89 a 91, alguma coisa assim. Pois é, foram muitas revelações feitas aí pelo pastor e secretário de governo Itamar Bezerra. A Iguá Sergipe vem ampliando seu investimento em todo o estado com obras que vão beneficiar mais de 640 mil pessoas em 30 municípios. Serão mais de 100 milhões de reais investidos para aumentar a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. As ações incluem a modernização dos sistemas de produção, adução e reservação e a distribuição para garantir mais eficiência e segurança na entrega, especialmente durante o período mais quente do ano. Entre as obras em andamento estão a ampliação de reservatórios, a modernização das redes, a construção de novas estações e a instalação de novos sistemas de bombeamento. Um grande avanço para garantir mais bem-estar e segurança para os sergipanos. Iguá Sergipe, cuidado que chega junto. Pois é, então vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta a gente volta a acompanhar, os desdobramentos aí da entrevista com Itamar Bezerra. Respeito e dignidade é o que a gente sente quando o trabalho transforma a vida da gente. Na escola, em casa, no campo, é realidade, é mudança, desenvolvimento em todo o estado, em toda a cidade. O governo faz e Sergipe melhora, é trabalho que transforma, é trabalho que transforma. O governo faz e Sergipe melhora, é trabalho que transforma, é trabalho que transforma. É futuro, é educação, é cuidado, é dedicação. É o governo, é trabalho, é transformação. O governo faz e Sergipe melhora. É trabalho que transforma, é trabalho que transforma. O governo faz e Sergipe melhora. É trabalho que transforma, é trabalho que transforma. É trabalho que transforma, é trabalho que transforma. Governo de Sergipe, trabalho que transforma. A mídia nacional confirma. Sergipe é o segundo estado do Nordeste que mais cresceu no último ano. Subimos 6 posições no ranking da competitividade e também somos o segundo do país com maior crescimento. É o trabalho do governo de Sergipe transformando o nosso estado na segurança pública, solidez fiscal e na infraestrutura, atraindo investimentos, gerando emprego e renda para todos. Governo de Sergipe, trabalho que transforma.
Voltamos do intervalo comercial e além das revelações que ele trouxe acerca da sua vida pessoal, também da sua relação com a prefeita de Aracaju, a Emília Correia, Itamar também pontuou aspectos da política sergipana, trouxe revelações. E é sobre isso que vamos falar a partir de agora. Na verdade, que vamos acompanhar agora. De volta com o Jornal da Fã, entrevistando nesta quinta-feira o pastor Itamar Bezerra, secretário municipal de governo. Itamar, como é que tem sido lidar com essas pressões, com essas questões da política, este clima com o vice-prefeito Ricardo Marques e digamos assim, esses burburinhos dos bastidores que dizem de uma influência ou de uma relação entre Itamar e Edivan Amorim? Narciso, primeiramente eu quero aproveitar essa oportunidade e essa audiência desse programa para dizer algumas coisas que eu acho muito importantes. Eu fui testemunha de um momento que eu não sei se vai se repetir ou quando terá uma coisa parecida, que foi a eleição de Emília como prefeita, a primeira mulher prefeita de Aracaju. As campanhas, merece um filme fazer aquele negócio, foi uma coisa extraordinária. A princípio eu estava nos bastidores e depois fui migrando para um tipo de liderança, coordenação da campanha e participei 90% das carreatas, por exemplo. Eu nunca tinha visto nada igual. Havia momentos, Narciso e todos aqui presentes, que a carreata não andava. Não tinha carreata. Emília descia com o Ricardo Marques em alguma esquina e a população estava em massa esperando e não voltavam para o carro. Algumas vezes, no plural mesmo assim, eu tive que descer do meu carro, ir lá atrás correndo para falar com os motoristas da carreata, para dar uma palavra de ânimo. Eles não sabiam o que estava acontecendo lá na frente, porque não andava. Parada, não andava. Não era carreata, era uma caminhada. Idosos, crianças, que até hoje é uma coisa incrível, como as crianças amam Emília, tratam Emília, se envolvem com ela. A gente chega nos lugares e o curioso é que as crianças não falam tia Emília, dona Emília, não. É aquela coisa íntima. Emília, uma coisa linda assim. Então foi uma campanha maravilhosa, linda, limpa, honesta, de Emília e Ricardo. Como uma proposta maravilhosa de uma dupla que vem de um mesmo matiz na Câmara Municipal de Aracaju, de uma vida limpa de ambos. E aí foi uma construção desde o começo, né? Então eu vejo hoje Emília fazendo tantas entregas em tão pouco tempo. Uma mulher de coragem. Que mulher é Emília? Porque enfrentar o que ela vem enfrentando desde janeiro, é preciso ser uma super mulher, para quem eu bato palmas. E Ricardo vem acompanhando todo esse processo também. Aí vem os ruídos externos, desde o começo, a gente sabe como funciona. Depois de um tempo, o Ricardo, claro, está cuidando dos interesses dele também. Ele tem projetos pessoais, políticos. Isso aí é legítimo, está cuidando da parte dele. E aí muitas pessoas procuram inflamar também ainda mais as coisas, para não somente atrapalhar o processo, mas para ver o circo pegar fogo, né? O tempo dirá. Emília está cuidando da cidade, está atenta a todas as coisas da cidade, e Ricardo é o vice-prefeito, está com Emília, está cuidando das coisas dele para a campanha dele, certamente. Então o tempo dirá como serão essas coisas. A sua relação com ele é boa? Tá normal? Tá tranquila? Sempre foi. Sempre conversei bem com o Ricardo. Sempre ia à SECOM, onde enquanto ele estava lá, chegava de surpresa.
ia tomar um café e bater papo com ele. Ele sempre vinha também ao meu encontro. Agora, esses dias é que a gente não teve um encontro depois que ele saiu da SECOM. Mas aí é questão da minha agenda também, que é muito pesada, mas não teve nada demais, não. A relação com Edivan Amorim? Pronto, Edivan é um amigo que eu conquistei e fui conquistado desde o começo. Eu não conhecia Edivan, até porque eu fiquei muitos anos fora de Sergipe, de Aracaju, e na campanha agora para prefeito é que eu me aproximei de Edivan, junto com Emília. Foi o meu conhecimento dele. E a gente formou uma amizade, e a gente se fala toda semana, várias vezes. E é uma aliança mesmo de amizade, não tem nada de influência. E uma coisa curiosa que talvez Aracaju não saiba, ou os interesseiros, ou os interessados não saibam, é que Edivan, ele procura sempre falar conosco a respeito de qualquer passo que vai dar. Quer saber, procura a opinião, a aprovação da gente, para que a gente esteja sempre alinhados. Então, aquela ideia que alguns têm de que Edivan é quem manda aqui ou acolá, pelo menos na nossa experiência não tem sido assim, não. Estamos entrevistando Itamar Bezerra, secretário municipal de governo da Prefeitura de Aracaju. Gostaria de compartilhar uma oportunidade imperdível que a Rede Mais está oferecendo neste mês de outubro. Durante todo o mês, o delivery conta com frete grátis para endereços em um raio de até 10 quilômetros da loja do Francisco Porto, onde está localizado o aplicativo. As entregas são gratuitas nas compras a partir de R$ 150. Para endereços acima dos 10 quilômetros, o frete é gratuito para compras a partir de R$ 300. Baixe o aplicativo e aproveite também as oportunidades de promoção. Aplicativo Rede Mais Mini Mercado. Baixe e aproveite. O La Paz é o maior cemitério e crematório de Sergipe, com 90 mil metros de estrutura moderna, oferece salas VIP, jazigos perpétuos, planos funerários e crematório próprio, tudo em um mesmo lugar. Se você já tem plano em outra empresa, pode fazer a portabilidade com facilidade. Fale com a equipe e saiba das condições. 3045-4222. 3045-4222. Em Sergipe e em todo o Brasil, precisou de caminhão Munking Guindaste para transporte, movimentação e elevação de cargas, remoção de equipamentos na área comercial e industrial, além de suporte direto na construção civil? Ligue 3041-5931. 3041-5931 e chame Apolo. Acesse as redes sociais e conheça nossos equipamentos. @Apolo com 2Ls _Aracaju. @Apolo com 2Ls _Aracaju. Para o alto, precisou, chamou Apolo Munking Guindastes. Vamos à participação do povo nessa entrevista com o Itamar Bezerra. O vereador Rodrigo Fontes diz aqui: Pastor Itamar é um homem de bem e trata os vereadores com a maior cordialidade. Mandar um abraço aqui também para o Carlito Neto, que pediu aí desfiliação da Rede Sustentabilidade. Obrigado, Carlito, pela interação de sempre conosco. Põe o povo no ar, Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da FAM. Eu fico assim muito à vontade em falar dessa figura hoje muito popular, né? Principalmente na gestão municipal, que é Itamar Bezerra. Uma pessoa que eu conheci há pouco mais de um ano, durante a campanha de Emília, né? Tempo suficiente para dizer que estamos aí diante de um homem íntegro. Acima de tudo, íntegro, entendeu, Narciso? Então, porque é muito fácil, principalmente para quem não conhece, principalmente para as pessoas que gostam de tirar proveitos políticos, está, de certa forma, criticando aquilo que desconhece, aquilo que não conhece. Então eu quero deixar aqui uma mensagem para o nosso pastor Itamar, que ele continue sendo essa pessoa formidável e sendo esse homem íntegro, não é? Porque se tem um advogado e esse advogado é fiel e não perde nenhuma causa, chama-se Jesus Cristo, e ele conhece muito bem. Atenciosamente, Costa Júnior. Bom dia, Narciso. Bom dia, pastor Itamar. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, pastor Itamar, o secretário Itamar, por esta entrevista esclarecedora, muito importante para os aracajuanos, porque muitas pessoas conhecem de ouvir falar, mas quando você conhece o testemunho, a narrativa de um homem, e a gente fica sabendo, tendo mais conhecimento, digamos assim, técnico, né,
em relação ao pastoral que o senhor exerce, a formação que o senhor teve, né, a formação acadêmica na ministração do Evangelho, através da palavra. Muito proveitoso essa sua explanação em relação a quem é Itamar, né? Esse homem aí que está ao lado com a sua esposa, a prefeita Emília Correia, por isso que está tendo essa grande gestão, porque tem um homem que tem conhecimento de causas sociais, de pessoas, que sabe cuidar do próximo, né? Esse é um princípio de tudo para que venha dar certo. Essa parceria da prefeita com seu esposo, o secretário Itamar, faz jus. Ele está na secretaria, ali coordenando a pasta com excelência. E eu só quero lhe parabenizar, pastor Itamar, porque realmente está sendo algo diferenciado, diferente na gestão da prefeita Emília Correia, aí ao lado do seu esposo, pastor Itamar. Parabéns, aqui é Talvani, diretamente do Armarivan. Fiquem todos com Deus. É desse jeito e continue nesse mesmo caminho, porque Aracaju precisava de ter homens e mulheres de Deus da forma que está sendo conduzida a nossa capital. Uma mulher que tem o temor da palavra e tem o conhecimento da verdade. Parabéns, pastor Itamar, fica com Deus. Aqui é Talvani, João 8,32. Um abraço, fica com Deus. A Mara do Bugio diz aqui: pergunta a Itamar se a prefeita vai mudar o trânsito do Bugio, porque toda a vida tivemos ônibus na Avenida Proço do Melo, em frente de casa, em frente à Casa da Banana, como era conhecido, porque hoje tem quem precisa de ônibus tem que ir até o ponto do G. Barbosa. Já a Denise Pereira, que é lá do Santos Dumont, pergunte ao pastor, já que um pastor estuda tanto, eu pergunto, por que tem tantos pastores envolvidos em escândalos e qual é a punição dada aos pastores envolvidos nesses escândalos? Fique à vontade. Vamos lá. Primeira... desculpa eu não ter anotado os nomes mesmo. Costa, Talvani... Costa Júnior é um amigão, né? Essa voz aí inconfundível, como grande narrador, comunicador que é. Amigo, obrigado, viu, Costa? Um grande abraço para você. Talvani, né? Talvani, o segundo, isso. Talvani, obrigado pelo testemunho, pelas palavras encorajadoras. É somente isso que eu desejo ser. Emília, da mesma forma, a gente procura só fazer aquilo que a gente crê que é o correto e que é agradar a Deus com isso. E as duas perguntas são essa. Primeiro, essa questão da punição para pastores, né? Depende muito da igreja também, não é? Porque tem igrejas que passam a mão na cabeça, administram de outra forma, e igrejas mais sérias, igrejas que levam a sério o evangelho, são igrejas que também levam a sério os pecados que são cometidos não só por pastores, mas por membros. E a igreja presbiteriana é uma igreja que tem um código de disciplina e tem inclusive um tribunal que julga e executa, e então exclui a pessoa, ou exonera, ou simplesmente depõe, como manda a própria palavra de Deus. Então isso é muito importante, porque a gente vive um tempo de hoje muitos escândalos, isso infelizmente. E o que a Bíblia diz sobre isso é que a gente está vivendo um tempo que é o final dos tempos, e quando essas coisas começam a acontecer, é um dos sinais de que o Senhor está próximo para voltar. Sobre a questão lá do bugio, né, pode ficar certa de que Emília tem um olhar diferenciado para a cidade, ela quer resolver o que tem de resolver. E recentemente ela me falou que vai ao bugio em loco para dar uma olhada nas situações para resolver isso aí, juntamente com a SMTT, ok? Perfeito. Magna Santana trazendo sua pergunta aqui no Jornal da Fã. Magna, com quase 20 anos de atuação, o Grupo Glaudson Leite é formado por empresas de arquitetura, construção e imóveis planejados. Entre em contato pelo WhatsApp 996494165, 996494165 ou pelo Instagram, @GLArq. Invista nos seus sonhos com segurança e com a exclusividade de quem há muito tempo atende a um público seleto e exigente. Projetos, construções ou reformas imóveis planejados é com o Grupo Glaudson Leite. 996494165, 996494165. Imagine morar numa casa linda, com suíte, quintal,
toda a segurança de um condomínio fechado e ainda pertinho do mar, na Barra dos Coqueiros. A construtora Celi está realizando esse sonho no Barra Garden. Casa de 2 ou 3 quartos a partir de R$490 mil, prontas para morar ou em construção, para você se planejar do seu jeito. Mas são poucas unidades, hein? Com essas condições imperdíveis. Visite a casa decorada e se surpreenda. Barra Garden, o seu Celi na Barra dos Coqueiros. 3217-9693. 3217-9693. Agende a sua visita. Magna, sua pergunta, 8h27. Obrigada, Narciso. Bom dia mais uma vez, né? Secretário Itamar, pastor Itamar, seja muito bem-vindo. Né? E como eu tinha dito antes, né, ele já esteve aqui como fotógrafo, né? O luxuoso fotógrafo da prefeita Emília. Eu gostaria de ouvir sua opinião em relação ao que muitos até comentam assim. O pastor Itamar, o secretário, é ele que é aquela pessoa que está ali coordenando muito do trabalho de Emília, quem de repente a última acaba sendo a palavra dele. E a gente sabe que nessa relação não tem como, o seu cargo como secretário de governo é uma secretaria muito forte, como o senhor mesmo disse, mas enfim, quem conhece um pouco mais assim, né, de trajetória de Emília, ela não é muito, né, do tipo ela tem uma autonomia, ela tem um protagonismo. Eu queria que você pudesse falar realmente até sobre isso, porque muitos dizem, não, é o Itamar, quem sabe, tá ali do lado, o gabinete do lado, não, Emília tem, realmente a palavra final é a dela, que você pudesse falar sobre isso. E as suas mensagens religiosas, e uma das últimas, aquela história do Judas, e que causou assim muito rebuliço, e muitas vezes, né, como se diz, apenas uma mensagem. O que lhe inspirou para falar exatamente sobre o Judas? Porque aquela história, não tem como, uma fala de Emília, uma fala sua, né, de outras pessoas, não tem como reverberar e não gerar interpretações. Então, como se blindar nesse sentido em relação a isso? E eu acho que é interessante que o senhor possa até, nesse caso, se posicionar. E o último questionamento, Emília na unidade partidária, quando ela tem falado muito de unidade. Emília foi cotada agora para disputar, né? O pessoal citou Emília para o governo do estado. Não, ela tem que concluir o mandato dela, enfim. Como é que vocês vão se posicionar para manter esse grupo unido, já que nós estamos prestes de uma eleição de 26 aí, e é importante que ela saia fortalecida também nesta eleição, mesmo não estando concorrendo, vamos dizer, diretamente. À vontade, Itamar. Bom dia, Magna. É bom ver você novamente. E eu me encanto, já tinha falado aqui no ar, que essa coisa da inteligência, da fala líquida, isso me encanta. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. 3 coisas que você falou. A primeira, deixa eu aproveitar essa rica oportunidade. A Emília, ela é uma pessoa que tem brilho próprio. Ninguém manda em Emília. Ela construiu uma trajetória de independência desde os seus passos como defensora pública. Se estivessem aqui entre nós, seus pais, seu José Correia e Dona Orlete, estariam primeiramente muito felizes de ver a filha chegar aonde chegou por méritos próprios, mas também estariam de joelhos sempre em oração por ela, porque sabem o tanto que Emília é injustamente acusada de coisas que ela absolutamente não participa, nem jamais participará, porque a palavra da vida de Emília é a correção. E quando Emília era ainda jovem, em Lagarto, seu José Correia, que era um vereador na cidade, foi presidente da Câmara Municipal de Lagarto, ficava às vezes tentando conduzir a vida de Emília para voto ou para apoiar alguma outra coisa na cidade. Emília nunca se submeteu nem ao pai politicamente falando, já que ela era uma menina de Deus e sempre muito honrou a família, mas ela tinha os posicionamentos políticos dela própria.
E essa é a trajetória de Emília. Ninguém manda em Emília. Ela tem brilho próprio, ideias próprias. Nenhum secretário manda em Emília. Ninguém coordena a Emília. Não é empresário nenhum. Emília tem a trajetória dela. Então, Itamar é o esposo, é o secretário de governo. A gente conversa muito sobre tudo. Eu tenho o privilégio de ser o secretário e estar com ela em casa todos os dias. A gente toma o café da manhã, a gente procura, né, Hilda? Almoçar em casa, a gente volta, ainda que seja 1 hora que a gente tem ali rapidinho para almoçar, a gente vai para casa almoçar, que é o tempo que a gente tem de conversar. À noite a mesma coisa, vai dormir muito tarde, conversando sobre as coisas da política, da prefeitura, a gente conversa. Você chega a ser um conselheiro político também? Não deixa de ser, porque a gente está afinado em muitas coisas. Como casal, a gente tem uma vida linda que Deus construiu, liberdade, parceria, intimidade e liberdade para tratar de qualquer coisa. Então ela me tem como um conselheiro naturalmente, mas a decisão final é sempre de Emília. Com relação a esse projeto de 2026, qual é a sua opinião enquanto membro do grupo? Emília deve pensar em se afastar, se pré-candidata ao governo, deve continuar? Você tem um nome de preferência dentro do agrupamento? É porque na Magna tinha feito três questões, né? 3 perguntas. Aí eu já me esqueci das outras. Daqui a pouco ela lembra, não tenha dúvida disso. Mas assim, o projeto político de Emília, não precisa colocar exclusivo não, viu? É cuidar da cidade. Emília está focada em resolver as questões de Aracaju. Muitas vezes existem as barreiras, né? As barreiras, e isso é que ela fica indignada e ela coloca toda a energia. Emília é verdade no que fala, no que quer. Então a única coisa que ela sofre é com isso. É com o que vem de barreira para tentar impedir que ela faça as entregas que ela tem para fazer. Mesmo assim, ela vem lutando bravamente, uma guerreira incrível, uma mulher incrível, e tem feito essas entregas que a gente tem visto aí. Nada para a Emília, né? Então o projeto dela hoje é cuidar da cidade. Com relação ao agrupamento com tantos nomes que estão aí colocados, Itamar tem algum de preferência? A Emília está juntando o grupo, procurando manter a integridade do grupo, que ela lidera, não é? Para que haja uma solidez para 26, para que o grupo tenha os seus candidatos e a gente possa fazer uma jornada interessante. Você tem algum nome que seja da sua preferência pessoal nesse processo? Eu ainda não. Ainda não. Estou construindo junto com o grupo e junto com a Emília. Ela é a líder. Quem ela foi indicando, a gente vai seguindo aí. No portal Fã F1 você encontra, né, e acompanha todos os desdobramentos da política sergipana. Até mais!